Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui no nosso canal vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E também o que está acontecendo em tribuna. E dessa vez foi um partido político que resolveu tomar uma atitude que vai cair como uma bomba no colo de Lula, que promete incendiar Brasília. Já todos os detalhes sobre isso, não percam que essa notícia está imperdível. E mais, ainda tem uma notícia envolvendo ele, o ex-presidente Bolsonaro, na verdade uma vitória do povo conservador, que deixou esse esquerdista desesperado. Já vamos saber quem é ele e que notícia é essa que deixou o Bolsonaro bem feliz, porque é uma vitória grande na justiça. Já todos os detalhes sobre isso também. E ainda não percam uma notícia que tem prometido tirar o sono do presidente Lula e que vem diretamente do Congresso e que vai cair como uma bomba no colo do petista. Já todos os detalhes sobre isso. Então já vou pedindo o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, que eu vou dar todas essas notícias para vocês. Então, já vamos começar sabendo que notícia é essa que envolve o Congresso e também o presidente Lula, que vem dando o que falar e causando falta de sono nele. A notícia é a seguinte: segundo a revista Oeste, CPI do MST vai investigar a viagem de Stedley com Lula. Líder do Sem Terra foi à China com o presidente em abril. A presença de um dos líderes do Movimento dos Trabalhadores do Sem Terra, o MST, João Pedro Stedley, na comitiva brasileira que viajou para a China, será investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MST. Os membros do colegiado da CPI do MST aprovaram na quarta-feira, dia 14, um requerimento para obter informações sobre quem acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem, quando o petista se encontrou com o líder do Partido Comunista, Xi Jinping. Na época, Stedley havia participado do encontro. O líder do Sem Terra afirmou que naquele mês haveria mobilizações em todos os estados, marchas, vigílias, ocupações de terra, para assim desapropriação do que ele chamava de latifúndios improdutivos. E a presença do militante na comitiva da viagem presidencial à China irritou a Frente Parlamentar Agropecuária, que ajudou a colher assinaturas e instaurar a CPI do MST. O colegiado também aprovou o requerimento para disponibilizar todo o material das CPIs anteriores que investigaram a MST desde 2006. Vocês já imaginaram quantas coisas vão achar? Imagina, gente, quanto caroço tem por detrás desse angu. Muita gente vai ser pega de surpresa e deve ter muito esquerdista desesperado com essa notícia. Principalmente ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que vai ser investigado por essa viagem. Aspas, muito trabalho na metodologia do financiamento modus operandi das invasões. Já está naquelas investigações. Saber isso já no que permite avançar muito, disse o relator da comissão, Ricardo Salles, do PL. Aspas, éramos massa de manobra, fecham aspas, diz o integrante do MST. A CPI do MST ouviu fim de maio 2 ex-integrantes do movimento. Neucilene Reis e Ivan Xavier foram convidados para prestar esclarecimentos no colegiado. O casal fez parte do MST por 3 anos, entre 2016 e 2019, em uma invasão localizada em Brasília. Gente, quando eles abrirem a boca, quantas coisas vão acontecer? Vocês já imaginaram quantas coisas vão ser descobertas, obscuras, que estão por detrás disso? Isso tem tirado o sono do presidente, mas não para por aí. E olha o que disse agora, aspas, saímos do movimento pois não aceitávamos a maneira como éramos tratados, explicou Neucilene durante a CPI do MST. Éramos massa de manobra do movimento. Eu trabalhava de graça na parte financeira do mercadinho do MST, das 8 da manhã até as 17 horas, fecham aspas. Segundo os integrantes, todo o dinheiro arrecadado do comércio era recolhido pelas lideranças locais. O valor não era pouco, segundo eles, explicou os líderes do movimento, que passavam também em nosso barraco para pedir dinheiro ou coisas como comida. Uma vez me pediram carne, mas eu só tinha frango, fecham aspas, disse eles. Neucilene também falou pelo marido, porque ele preferiu ficar calado. Conforme a ex-integrante do MST, era proibido deixar a música alta tocando até determinado horário. Contudo, uma vez ela cometeu esse equívoco e ameaçaram derrubar o barraco do casal. Gente, olha que grave essa notícia. Olha que revelações bombásticas dessa mulher. A mulher chegou a ser encurralada no local onde morava por líderes do MST para que saísse da propriedade invadida, mas conseguiu ficar mesmo que contra a vontade
vontade dos coordenadores. Ao lado do marido, Neucilene chamou a polícia para não ser expulsa da invasão. Na ocasião, os líderes foram expulsos do local. Aspas, se a polícia não tivesse chegado, eu e meu marido estaríamos mortos, tenho certeza. Nós éramos o alvo, fecham aspas. No local, atualmente, a casa lidera uma associação de produtores rurais. Agora eles têm CNPJ e os moradores contrataram um advogado para auxiliar nas questões judiciais. No entanto, nenhum deles tem título de propriedade ainda. Gente, vocês viram que revelações? Realmente, essas notícias são bombásticas. E vai com certeza tirar o sono do presidente Lula. O que vocês acharam dessas revelações? Deixa aqui nos comentários. E agora eu vou trazer para vocês essa notícia que promete incendiar Brasília e que envolve um partido político e que cai como uma bomba e acaba com todos os planos de Lula. Vamos saber que notícia é essa? Segundo a revista Oeste, alerta do presidente do Republicanos para Lula. Já teve União Brasil e agora são republicanos. Marcos Pereira critica a articulação do governo e aponta a ausência de base na Câmara pelos próximos 4 anos. O deputado federal, presidente do Partido Republicanos, Marcos Pereira, de São Paulo, ressaltou que o governo de Lula pode ficar sem base de sustentação na Câmara dos Deputados. Ao longo do mandato do petista, a declaração do parlamentar foi dada em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira, hoje, dia 15. Segundo Pereira, mudanças na composição ministerial podem melhorar a relação de Lula com a casa, mas não vão resolver o problema de articulação enfrentado pelo presidente. E na visão do parlamentar, as vitórias do governo na Câmara dependerão do teor das pautas colocadas para a votação. Aspas, veja os números, vamos pegar como exemplo. O projeto do saneamento básico, o governo teve contra a urgência 137 votos e contra o mérito 136 votos. Essa é a base do governo, fecham aspas, constatou Pereira. E prosseguiu, não passa disso, mesmo MDB e o PSDB tendo 3 ministérios, vai depender da pauta, fecham aspas. Para o parlamentar, no entanto, uma das formas do governo solucionar o problema enfrentando as articulações é apostar em pautas de prioridade para o Congresso Nacional. Lembrando que a Câmara dos Deputados, a maioria é conservador. E foi como disse Arthur Lira, Lula tem que aprender a aceitar que as pessoas pensam diferente dele. Aspas, ele tem de ver algumas prioridades que não são conflitantes com o perfil do parlamento. Isso resolve o problema da articulação. Fecham aspas, observou o congressista. Por exemplo, a reforma tributária, ela não é pauta do governo, é uma pauta do parlamento, o governo está apoiando. E é bom que apoie, fecham aspas. E aí, gente, vocês viram como o cerco está se fechando para o governo de Lula? Principalmente na Câmara dos Deputados. A situação para ele não é nada fácil e não está conseguindo fazer tudo o que ele queria. E pode realmente acabar com todos os planos dele. E agora eu vou trazer para vocês essa notícia que envolve ele. O ex-presidente Bolsonaro, que na verdade é uma vitória e sabe contra quê? Vocês vão saber agora. Segundo a Pleno News, Randolph perde a ação que movia contra Bolsonaro por difamação. Por essa, Randolph não esperava, deve estar agora surtando, né? A juíza do Distrito Federal entendeu que a declaração do ex-presidente da República não caracterizou crime não. Segundo informações da Pleno News, a juíza Ana Cláudia Loyola de Moraes Mendes, da primeira vara criminal de Brasília, rejeitou uma queixa-crime apresentada pelo senador Randolph Rodrigues contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por difamação, a ação tinha sido ajuizada inicialmente no Supremo Tribunal Federal, mas desceu para a primeira instância após o fim do mandato de Bolsonaro. Na queixa-crime, Randolph questionava uma publicação feita por Bolsonaro no Facebook e no Twitter, na qual o ex-chefe do executivo compartilhou um vídeo em que o senador falava sobre a compra de vacina contra a Covid-19. Na postagem em questão, o ex-presidente atribuiu ao parlamentar a negociações pela compra de imunizantes indiano Covaxin. Aspas, olha quem queria comprar a Covaxin sem licitação e sem certificado da Anvisa. O senador Randolph negociou em 5 de abril de 2021 até mesmo a quantidade de vacinas, 20 milhões, escreveu Bolsonaro na postagem feita no dia 19 de julho de 2021. O senador, no entanto, acionou o STF, assim como ele costumava fazer, mas, por causa do mandato de Bolsonaro,
agora foi para a primeira instância e foi negado. Uma vitória do ex-presidente Bolsonaro e uma derrota de Randolph. O senador então acionou o STF acusando Bolsonaro de ter praticado crime de difamação. Porém, com o fim do mandato do então presidente, a ação foi encaminhada para a primeira vara criminal de Brasília. E na decisão, a juíza Ana Cláudia de Loyola de Moraes Mendes concluiu que o ex-presidente não cometeu crime e destacou que a fala dele seriam inerentes ao debate político. Aspas, apesar de afrontosas as expressões utilizadas pelo querelado Bolsonaro, não se mostraram aptas à configuração do tipo penal. Isso porque, além da conduta descrita, deve-se analisar o contexto político à época dos fatos, já que ambos são agentes públicos e adversários políticos. E a ocorrência de discussões acaloradas são comuns e recorrentes neste meio. Fecham aspas, completou ela. E vocês, gente, o que acharam dessa vitória do ex-presidente Bolsonaro em cima de Randolph Rodrigues? Eu gostei. E vocês, já deixa aqui nos comentários. Bom, essas foram as notícias de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você tem um amigo que gosta desse conteúdo de política, compartilhe esse vídeo com ele. Ele vai ficar muito feliz de ser lembrado por você. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco. Muito obrigada a todos, com mais notícias e mais vídeos.